A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas através dessa mensagem. Eu estava meditando na palavra do Senhor. O Senhor falou fortemente comigo no meu coração a respeito da permanência, sobre permanecer. O quanto você permanecer é ser fiel a Deus. Permanecer no propósito, permanecer na fé, permanecer crendo que, sim, nós temos lutas, nós temos perdas, nós temos dificuldades, mas também temos grandes alegrias, também temos, né, a proteção do Senhor, o carinho, o cuidado, o amor, e eu tenho certeza que esse vídeo é algo que Deus preparou para os nossos corações. Eu tenho certeza que nesse tempo que estamos vivendo, essa palavra, ela é sim uma direção de Deus para as nossas vidas. Porque hoje é dia 29 de dezembro de 2025, isso mesmo. Daqui 3 dias nós estamos, né, tendo a virada do ano e a troca de ano, vamos para o ano de 2026. E responde aí sinceramente para ti, como foi o teu ano? Você permaneceu? Porque é normal, né? A gente começar o ano com alguns propósitos, alguns objetivos, aquela listinha, né, de comprometimento que a gente faz com nós mesmos, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu quero que aconteça tais coisas na minha vida. E você pode parar e refletir se você conseguiu cumprir a sua parte. Porque eu tenho certeza que a parte do Senhor ele cumpriu, mas e a tua parte? Você fez a tua parte? E quando de repente de Deus chega na nossa vida, quando ele decide virar em 360 graus a tua vida, como que você reage? Você permanece crendo no Senhor? Você permanece sendo fiel a Ele? Essa é uma pergunta muito séria, porque o que nós temos visto hoje em dia, né? Muitas pessoas conhecem Jesus, mas não permanecem. Elas conhecem, têm experiência com Deus, né? Vivem uma caminhada, mas não permanecem. Por que essas pessoas não permanecem? Nós somos seres humanos e falhamos muitas vezes, mas não poderia passar em nós, no nosso coração, essa opção, né? De não permanecer com o Senhor. E por que que isso acontece? Vamos refletir um pouquinho através da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nos mostrar, para trazer clareza, para que nós possamos identificar o que está dentro do nosso coração, certo? Então, assim, acompanhem comigo aí. Mateus 2, do versículo 13 até o versículo 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Olha aí a palavra, permanece. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Há uma profecia, há um plano do céu para a sua vida e para a minha vida. E no meio dessa caminhada, da nossa caminhada, o Senhor vai nos dando sinais. E se estivermos distraídos, né? Esses sinais que nos levam rumo ao propósito. E se estivermos distraídos, se estivermos demasiadamente ocupados, isso se perde em meio à nossa caminhada. E qual seria o resultado aqui se José não tivesse dado ouvidos ao que o anjo disse? Qual seria o resultado? O resultado seria a morte. Tá entendendo por que que agora eu comentei antes que muitas pessoas conhecem Jesus, têm experiência com Deus, não permanecem, né? Não permanecem constantes na oração, constantes no jejum, constantes na leitura da palavra, constante em praticar aquilo que aprende, aquilo que o Espírito Santo ensina, não
permanecem constantes dentro da palavra, né? E o que acontece? Isso gera morte. Sim, pode gerar morte física, claro, né? A gente sabe que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a morte espiritual, que é a pior das mortes, né? Porque quando morremos com Cristo, sabemos que vamos direto para o colo do Pai. Mas e quando não, isso não acontece? Então, que nós venhamos a entender o que o Espírito Santo está nos mostrando através dessa passagem. Sim, é uma passagem onde conta a história, né? Deus dando o que ali? A revelação. Deus deu a revelação para José através do sonho, né? Ele deu uma instrução e ele deu a direção, que é isso que o Senhor faz para nós, conosco, né? E através de nós. Ele traz a revelação da sua palavra, ele traz a instrução e ele traz a direção. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? E isso, permanecer nesse propósito, é demonstrar a nossa fidelidade para com Deus, né? Ser fiel até o fim. Nós precisamos permanecer. A Bíblia vai falar também um versículo que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Também, sabe, tem muitas passagens, Jesus falou muito sobre permanência, né? Então, assim, que nós venhamos a permanecer, ser constantes, porque acontece coisas no meio do caminho. Acontece. Por exemplo, esse ano, eu tive, né, essa tristeza, né, que é perder um filho. Fazem 10 meses. Não é fácil, mas permanecer foi uma decisão e sempre será uma decisão. Muitas vezes as pessoas usam os seus problemas, as suas dificuldades para, sabe, ter uma desculpa em não permanecer com Cristo, em não permanecer em Deus. Ah, mas o Senhor permitiu tal coisa, eu era assim, eu fazia isso na obra, eu era dedicado, eu me esforçava, eu dedicava meu tempo e, sabe, aí acontece algo, não estou dizendo apenas luto, acontece diversas coisas nesse mundo, acontece algo e a pessoa simplesmente começa a questionar a Deus, questionar, colocar, sabe, os seus atributos, o seu servir na frente, dizer como que isso foi acontecer. Precisamos entender que não se faz barganha com Deus, né? Não estamos livres de nada. Não é porque nós servimos ao Senhor que estamos livres. E não é porque servimos ao Senhor que temos direito de lhe cobrar alguma coisa. Quando nós entendemos que a autorresponsabilidade é libertador, que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, eu creio fielmente que o favor de Deus, ele, sabe, não há empecilho para que ele chegue até você. Porque você não está dando brecha para o inimigo agir na tua vida. Assim como foi com Jó, né? O inimigo foi lá e disse: ah, mas quero ver, né? Se eu fizer tal coisa, se ele vai continuar sendo fiel. E tá aí o segredo. Para nós, sabe, agradar o coração de Deus. Para nós estarmos, sabe, sempre conectados com Ele, sem interferência. É o que? A nossa permanência. Permanecer não está do seu agrado, não está de acordo com o que você gosta, você ainda não chegou lá onde você gostaria, apenas permaneça. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sabe? Olha quão preciosa é essa palavra que o Senhor está nos dando hoje.
Talvez nada tenha dado certo para ti até os dias de hoje. Talvez aquele emprego dos sonhos, talvez algo que você quer adquirir, talvez um projeto, né? Por quê? Porque não houve permanência. Eu mesma posso falar de mim, né? Posso falar de mim. Muitas vezes eu tenho ideias, coisas que o Senhor fala comigo, aprendizados, né? E eu gostaria de trazer, fazer vídeos aqui, trazer, compartilhar, porque é uma forma de servir. Às vezes algo que você fala, uma frase que você fala, vira a chavezinha de alguém. É uma chave que a pessoa precisa para abrir aquela porta que está trancada há tanto tempo. E eu fico procrastinando, fico colocando empecilhos. Sim, eu já tratei, né? Ferida de rejeição, que a gente sabe que isso nos impede demais dos planos, propósitos de Deus. E creio sim que já fui curada em nome de Jesus com relação a isso. Mas volta e meia acontece sim coisas na nossa vida que vão nos, sabe, vão criar, a gente vai criando uma casca protetora, né? A gente vai se escondendo, a gente vai deixando para depois, mas chega um momento que o Senhor, sabe, ele não é que ele nos cobra, mas ele nos dá sinais de que chega, entendeu? Chega. Aí ele começa trazendo o quê? A revelação, a instrução e a direção. Por quê? Porque se tu não fizeres isso, que é algo que é bom, perfeito, agradável, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, se tu não permanecer, se tu não fizeres aquilo que o Senhor te chamou para fazer, pode causar morte na sua vida. E não tô falando de morte física, eu tô falando de morte espiritual, sabe? Não só, tipo, então vou desistir de Jesus. Não é isso, não é isso, mas pensa comigo. Quantas pessoas começam projetos e começam bem, e o segredo não está em você começar bem, está na permanência, lembra? Quantas pessoas começam projetos super bem, aí elas não trataram, por exemplo, ferida de rejeição, né? Não estão dando ouvidos ao que o Espírito Santo falou. E começa a vir uma setinha aqui, uma setinha ali, um dardo inflamado do inimigo, um comentário desagradável, né? Começa os teus olhos estarem focados, por exemplo, em questão de YouTube, nos likes, nos comentários, sabe? Os teus olhos, eles saem do propósito maior, que é olhar para Cristo, receber a mensagem dele e trazer como luz para as pessoas, trazer como clareza, trazer como uma instrução, trazer como uma direção. Você se perde nesse meio dessa caminhada. E o que acontece comigo e com você? Desânimo. Desânimo. E isso é ou não é uma morte de um propósito? O que tu acha? Minha irmã, minha amiga, eu digo assim para você, Deus tem um chamado lindo para cada um de nós, sabe? Tem um chamado específico para cada um de nós. E procrastinar é não permanecer. Procrastinar é não ser fiel a Deus. Tá preparada para esse puxão de orelha? Ai, ai. Já tomei vários. Então, assim, faça a sua parte. Porque o Senhor, ele permanece fiel e ele será fiel até o fim. Então, permaneça, sabe? Dentro daquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração, dentro daquilo que o Senhor já falou para ti. Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei qual é o teu chamado, mas
O principal que nós viemos aqui neste mundo fazer é servir. Jesus veio e serviu a todos. Jesus veio e fez a pior parte. Ele fez o principal. O que é nós para não fazer aquilo que somos chamados para fazer, né? Quem somos nós, né? Devemos obediência. A não obediência, ela é como um pecado de feitiçaria, né? A não obediência. Olha o que aconteceu com Jonas. Então, assim, nós precisamos nos atentar nesses tempos, sabe? Se você está aí com o teu papel para escrever os teus planos para 2026, que maravilha. Só que antes de tudo isso, peça para que o Senhor traga luz, clareza dos planos dele para 2026 na tua vida. Peça para o Senhor a revelação, a instrução e a direção, que é isso que o Senhor faz com nós. E através de nós ele vai, né, fazer os planos dele acontecer na vida de outras pessoas também. Porque nós estamos aqui para servir, não esqueça disso. Estamos aqui para servir. Eu espero realmente assim que essa palavra ela tenha trazido uma clareza para ti, que você tenha entendido que não permanecer é uma desobediência. Não é apenas semana que vem eu faço. Assim que eu tiver um tempo eu vou fazer. Você tem a revelação. Você já tem a instrução. Você já tem a direção. Apenas obedeça. Independentemente do que acontecer no meio dessa caminhada, permaneça. Você só vai colher os frutos dessa permanência sendo fiel até o fim, né? Senão você não vai colher. Você precisa ser fiel até o fim para que, né, você venha receber os frutos disso, a tua colheita. A colheita chega, mas antes de chegar a hora da colheita tem todo um processo. Tem todo um processo. Preparar o solo, escolher bem a semente, plantar, cultivar, tirar os incinhos que vai nascendo ao redor, né? Aqueles dardinhos inflamados do inimigo. Você precisa entender que o processo é necessário. É necessário. E fugir dele não vai te fazer pegar um caminho mais curto. Fugir dele não vai fazer que as coisas que o Senhor tem para ti aconteçam de forma automática. Não, né? A falta de obediência pode causar morte espiritual na tua vida. Imagina, se você não colher os frutos que você sonha. Se você não colher esses frutos que você sonha, foi porque você matou a planta, matou a semente. Entende? Então, assim, a palavra do Senhor para nós, eu me incluo nisso, hoje é permaneça. Independentemente do que acontecer na sua vida, permaneça glorificando a Ele, adorando a Ele, servindo as pessoas, se conectando todos os dias com o nosso amado Espírito Santo e deixa Deus fazer na tua vida. Porque Ele sabe os planos que tem para mim e para você. Se essa palavra falou contigo, falou ao teu coração, te trouxe uma luz, uma clareza, deixa aqui nos comentários se você gostou, entendeu. Se você não gostou, se você não concorda, fique à vontade. Esse espaço aqui é para o nosso crescimento. Esse espaço aqui é para eu servir ao Senhor e para trazer clareza, luz para os nossos dias. A intenção aqui é servir. A intenção aqui é obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, curte, comenta, compartilha se assim você sentir no seu coração, porque compartilhando você está abençoando outras vidas também. Que
Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus Cristo reine em seu coração, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.